Olá, tudo bem com você? O mercado imobiliário nunca esteve tão aquecido, em especial no setor da construção, segundo os especialistas. E a prova disso todos nós podemos ter facilmente. Basta começar a prestar atenção nas obras que surgem cada vez com mais frequência ao nosso redor. São casas e sobrados que são erguidos a todo momento. Mas uma das modalidades de construção em que mais se está investindo ultimamente são os prédios residenciais e também comerciais. Nos bairros, em terrenos pequenos, onde nem se imaginava, lá está um canteiro de obras. Hoje nós vamos tratar aqui no programa sobre este crescimento imobiliário e as vantagens e desvantagens disso. Depois a gente vira a página e o assunto são os hostels. Como é que funciona este tipo de hospedagem? Já pensou em viajar e dividir o quarto com várias pessoas de todas as regiões do mundo e de quem nunca se ouviu falar? Pois é, hoje nós vamos conhecer também um pouco mais sobre eles. Fique com a gente então, porque o nosso bate-papo só está começando. Mercado imobiliário. Para os especialistas no setor, esta é uma boa hora para investir em imóveis. Isso porque os valores deles para o próximo ano deverá aumentar ou continuar aumentando. Com isso, quem tem o dinheiro sobrando agora para investir e depois revender, certamente fará um bom negócio. E o número de construções, seja de edificações comerciais ou residenciais, só sobe. Para conversar comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Luiz Carlos Ribeiro, que é superintendente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Rafael. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece, Luiz. Hoje comprar imóvel é muito fácil, né? Realmente o setor vem crescendo muito nos últimos anos, né? Nós vivemos essa realidade já há algum tempo, né, no mercado imobiliário. De uns 4 anos para cá, o mercado tem crescido muito, né, dando oportunidade do cidadão brasileiro adquirir o seu imóvel, que na maioria das vezes é o seu primeiro imóvel. Né? E nós vemos essa realidade acontecendo nos nossos dias. Agora, Luiz, isso que eu falei na abertura do programa sobre as pessoas comprarem agora e pensarem no imóvel como uma moeda de troca lá para frente, isso realmente é um bom negócio no teu ponto de vista? Olha, imóvel sempre é um bom negócio, sempre é um bom investimento. O que pensamos é que quando você adquire um imóvel, você tem que demandar um tempo para que você possa, de repente, ter uma lucratividade maior no imóvel. Uhum. Ele não é uma moeda que você possa adquirir agora e já em pouco tempo você ter um lucro que vá te satisfazer. Ele demanda um tempo. O investimento em imóveis, então, na tua opinião, é tão bom quanto investir em bolsa, por exemplo, ou outras formas de investimentos aí de rentabilidade? Olha, a longo prazo é bem melhor que a bolsa. Bom, eu quero te convidar agora para a gente assistir um VTzinho curtinho que mostra um economista que fala sobre justamente isso que nós acabamos de comentar aqui, sobre comprar um imóvel agora para revender mais tarde. Os economistas acreditam que para 2015 os preços dos imóveis deverão continuar subindo. Por conta disso, o investimento no setor se torna bastante rentável para quem tem dinheiro sobrando. Excelente negócio é comprar imóveis, porque você sabe que está sempre valorizando e que você não perde. E valoriza muito mais até que a poupança. Então quem tem o dinheiro sobrando e não sabe onde aplicar, que aplique em imóveis porque é uma rentabilidade e que você sabe com certeza que o preço não vai reduzir, é que vai sempre subir, porque a moradia é o presente, é o que a família precisa. Luiz, essa compra dos imóveis, isso independe da região, da cidade? Por exemplo, vamos tratar aqui de Curitiba, que é onde nós estamos agora. A região central vale mais a pena do que os bairros? Qual é a tua opinião? Depende muito da necessidade de cada um, né? Hoje você tem bairros promissores como Batel, Água Verde, Juvevê, são imóveis mais valorizados, né? E você tem outras regiões que não são tão próximas aos centros, também tem a sua valorização. Cada região hoje praticamente tem o seu próprio centro, né? Comercial, com shopping, farmácia, banco. Então isso tudo é levado em consideração, né, na hora da compra. A nossa cidade tem essa vantagem, né? Os nossos bairros, eles têm vida própria, né? Uhum. A pessoa não precisa se deslocar do seu bairro para buscar algum serviço, né? Então, ela é bem descentralizada, isso facilita muito, né? A pessoa adquirir um imóvel num bairro que tem toda essa estrutura, quer dizer, facilita a vida de escola, de mercado, de farmácia, quer dizer, a pessoa mora perto de tudo.
É verdade. Agora, assim como acontece aqui em Curitiba, esse grande aumento nas construções, como a gente falou também, terrenos pequenos onde existiam até uma casa pequena, está se construindo lá um prédio de 5 ou até mais andares. Acontece em outras regiões do Brasil também? Acontece, esse crescimento do mercado imobiliário, ele é no Brasil e também nas cidades menores. Dentro do nosso próprio estado, nós que temos escritórios em todas as cidades, principais cidades do estado, e estamos constantemente visitando essas cidades, então a gente percebe o crescimento que essas pequenas cidades tiveram na área de crescimento na construção civil. Agora, Luiz, a gente percebe muito que o brasileiro reclama do valor dos imóveis, mas mesmo assim está lá comprando, né? Meio que um paradoxo isso, né? Como é que você enxerga? Enxergo que é uma necessidade, né, do cidadão adquirir o seu imóvel, né? E, na realidade, os imóveis sofreram um aumento relativamente grande nos últimos anos, né? Mas agora a tendência é uma acomodação disso, né? Então a pessoa mesmo está vendo que é o momento de comprar, de adquirir o seu imóvel, aquele que ainda não tem, e mesmo para investidores também. Quer dizer, o imóvel sempre é um bom negócio. E é o sonho de todo brasileiro a casa própria, né? Com certeza, todo mundo quer o seu canto para morar, né? Para abrigar a sua família, né? Então nós vemos aí família com 3 filhos, futuramente serão 3 novas residências, né? Porque essas crianças vão se formar, vão constituir família e vão adquirir os seus imóveis também. Tá e certo. mesmo na troca também, procurar pegar uma coisa maior para brigar. É verdade, é a moeda de troca, como nós já conversamos, né? Luiz, eu vou te pedir licença só um minutinho para a gente ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre o mercado imobiliário. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é o mercado imobiliário, especialmente aí para 2015. Conversando comigo sobre este assunto aqui no estúdio, eu recebo hoje o Luiz Carlos Ribeiro, que é o superintendente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Paraná. Luiz, obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso mercado imobiliário. Tá certo. Luiz, a gente ouve muito falar em bolha imobiliária. O que é a tal bolha? Então, se fala muito em bolha imobiliária, desde que houve esse crescimento exacerbado do mercado imobiliário, mas, na realidade, a bolha imobiliária é uma coisa que está longe de acontecer no nosso país. O que aconteceu com os Estados Unidos e também com a Espanha é de que o sistema financeiro deles é bem diferenciado do nosso sistema financeiro. Lá, para você ter uma ideia, eles colocam 3, 4 hipotecas sobre o mesmo imóvel, quer dizer, então eles não têm garantias para poder fornecer esse financiamento. Hoje, no nosso sistema financeiro, e aqui no Brasil, é muito criterioso. Os bancos analisam bem a ficha, o rendimento de cada membro da família, para poder, o endividamento dessa família, para poder conceder o financiamento imobiliário. Então o banco se cerca de garantias que amanhã depois o banco não venha ficar no prejuízo. Então isso dá garantia para o banco e jamais vai acontecer uma bolha imobiliária, porque o banco se cerca de todas essas garantias. É justamente isso que eu ia te perguntar. O Brasil, então, está longe de ter essa realidade aí. Na minha opinião, isso jamais vai acontecer com o mercado imobiliário brasileiro. Agora, Luiz, para 2015, como é que é a tua perspectiva? Você que está à frente aí do órgão aí, dos corretores aqui no Paraná, você vê como esse mercado vai continuar aquecido, cada vez mais aparecendo essas construções, aí o pessoal comprando principalmente? Nós acreditamos que o mercado imobiliário ele passa por um processo de acomodação. Parar de crescer nunca. Sempre vamos estar crescendo. Talvez num patamar menor, mas sempre vai estar crescendo o mercado imobiliário. Não tem como parar porque existe a demanda, nós ainda temos um déficit habitacional aí na casa de 7 milhões de unidades, quer dizer, o povo precisa de moradia e as construções jamais vão deixar de estar existindo e crescendo. Um nível menor, como eu já disse anteriormente, mas parar nunca. Bom, como você acabou de dizer, parar nunca de crescer e de comprar, as pessoas compram como esses imóveis? Há uma porcentagem considerável que paga à vista ou a grande maioria é por meio do financiamento mesmo? Olha, uma grande maioria usam o financiamento. Você vê poucas pessoas adquirindo imóvel com recursos próprios, né? Normalmente a pessoa tem um imóvel, ele vende aquele imóvel e dá entrada no outro imóvel e usa o recurso financeiro para estar adquirindo um imóvel de um valor maior ou está procurando também, está mudando de localização para um lugar melhor. Então, praticamente hoje, o mercado imobiliário vive do financiamento imobiliário.
Tá certo. Bom, acho que até de encontro à bolha imobiliária que a gente acabou de conversar aqui, hoje existem no Brasil muitas políticas de incentivo ao crédito imobiliário, né? Quais você poderia citar, por exemplo? Minha Casa Minha Vida seria um deles, de repente, o principal? É o principal. Minha Casa Minha Vida é o principal incentivador hoje para a pessoa de baixa renda que quer adquirir o seu imóvel. Nós temos hoje aqui imóveis na capital na faixa de 170 mil. A pessoa pode estar adquirindo usando os recursos do Minha Casa Minha Vida. E na região metropolitana, na faixa de 145 mil, ele pode estar utilizando também os recursos do Minha Casa Minha Vida. É um incentivo muito grande que o governo tem dado para a pessoa realmente sair do aluguel e adquirir o seu imóvel próprio. Tá certo. Luiz, eu quero te convidar, na verdade, a assistir uma outra reportagem com a gente agora, que fala sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao adquirir um imóvel na planta. Vamos conferir. Gustavo adquiriu um imóvel na planta em novembro de 2009, com previsão para entrega no primeiro semestre de 2011. O comprador só recebeu seu imóvel em 2012, meses após ter realizado o casamento que estava programado para depois da data prevista em contrato para a entrega do apartamento. Foram 7 vistorias que nós fizemos no imóvel e mesmo assim a gente não aprovou, a gente acabou pegando o imóvel porque senão a gente ia ficar mais 1 ano, 2 anos reclamando, brigando. O prejuízo acontecendo, a gente tendo que pagar taxas de condomínio e afins por um imóvel que a gente não tinha mais vontade de ficar com ele. Depois nós compramos o imóvel, marcamos um casamento e não tínhamos onde morar. Para quem está comprando o imóvel agora na planta, que dicas você, depois de ter passado por todos esses transtornos, o que você diria para essas pessoas? A primeira coisa, o meu primeiro conselho é não comprar MRV, isso é fato. Não comprem da MRV. Você olhar na internet, não só a MRV também, como outras construtoras, procure na internet, antes em sites de reclamações, órgãos de defesa do consumidor, o volume de reclamações que essas construtoras têm. Pesquise antes a reputação da construtora. Acho que é a melhor dica. Eu não fiz isso e fui prejudicado. Esse foi o sonho frustrado do Gustavo. A obra, que atrasou cerca de 1 ano, trouxe inúmeros transtornos para a nova família, que acabou optando por vender o imóvel. Apartamento que nem chegou a ser residência do casal. Para que o sonho do imóvel próprio não se torne um pesadelo, é importante que o comprador tome alguns cuidados. Ler com atenção todas as cláusulas do contrato é a principal delas. Verificar a reputação da construtora com a qual pretende fechar o contrato também é uma boa recomendação. Guardar o material de propaganda com possíveis datas de entrega e verificar se há e qual é o valor da multa estipulada em caso de atrasos. A incorporadora ela está incorrendo em possíveis multas, indenizações, no caso, por exemplo, com danos morais, e até alguns danos materiais, que podem ser caracterizados como lucros cessantes, devolução de aluguéis pagos pelos compradores, que tiveram que alugar alguns imóveis enquanto ficava pronto o imóvel que eles compraram. E isso aí tem acarretado inúmeras ações no judiciário, principalmente no juizado especial. O comprador só deve receber o imóvel se a obra estiver completa. Receber as chaves antes da finalização da obra pode evitar o recebimento de multas e gerar custos com as taxas de condomínio. O consumidor que se sentir lesado pode procurar o PROCON ou entrar com uma representação. Vale lembrar que o mesmo não deve deixar de pagar as parcelas estipuladas em contrato, porque o atraso no pagamento pode atrapalhar no momento em que o comprador quiser garantir os seus direitos. Luiz, você como representante e superintendente do Conselho Regional dos Corretores aqui do Estado, você também orienta as pessoas a fazer isso que a reportagem mostrou. Avaliar bem antes a construtora, antes de comprar, porque realmente esses problemas a gente sabe que existem, né? Com certeza, e às vezes não é nem culpa da construtora, às vezes acontece algum problema na obra, algum atraso, algum fornecedor também que não cumpre com seus compromissos e acaba acarretando que a construtora atrase a obra. Mas nós temos que certificar-se de algumas informações importantes, como a gente viu na reportagem, verificar a procedência da empresa com que você está adquirindo o seu imóvel, né, fazer um bom contrato, onde esse contrato reze as multas por atraso. Isso é interessante a pessoa analisar antes de fazer a aquisição de um imóvel na planta. Tá certo, Luiz, eu vou te pedir novamente mais uma licença para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o mercado imobiliário também no âmbito dos aluguéis. Até já!
Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é o mercado imobiliário. Conversando comigo aqui no estúdio sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber o Luiz Carlos Ribeiro, que é o superintendente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Paraná. Luiz, obrigado mais uma vez pela presença. Satisfação nossa estar aqui. Tá certo. Luiz, me diga uma coisa, à medida que a compra dos imóveis vem acontecendo, o mercado de aluguel vem perdendo com isso ou não? Não. O mercado de locação, ele sempre é aquecido, né? Nós vemos pessoas vindo para a cidade temporariamente, que usam esse serviço do aluguel, estudantes de todos os estados que vêm para Curitiba, que é uma grande capital, e também do interior do estado, então nós sempre teremos imóveis para locação. Tá certo. Bom, no sentido de aluguel, eu quero convidar você e a todos que estão nos assistindo para vermos uma reportagem que foi feita lá no litoral do Paraná, agora no final do ano. Cresce a procura aí pelos imóveis de temporada de verão, mas é preciso ter cuidado aí para não esquentar a cabeça no período de férias. Vamos ver. A procura por imóveis em Guaratuba já iniciou 4 meses antes da temporada de verão. Mas avaliar corretamente um imóvel antes de locar não é uma tarefa fácil. Por isso, as imobiliárias dão suporte para quem deseja vir ao litoral do estado com tranquilidade. Eles procuram um imóvel mais próximo da praia, né, com maior qualidade, né? Então, por isso que eles preferem vir antes para pegar o mais próximo da praia, né? Os corretores alertam para as propagandas enganosas. Você tem que desconfiar quando o preço está muito baixo, vale aí 600, 700 reais por dia, a pessoa está cobrando 300. E a pessoa ainda não tem um contrato, então você tem que procurar as imobiliárias, porque senão, o ano passado aconteceu muito disso. Aqui na minha imobiliária teve 2 casos, a pessoa chegar aqui e o imóvel está alocado e ter caído num golpe, né, pela internet, porque a pessoa tirou uma foto e lançou no site e a pessoa acaba caindo. Muita gente vem de longe para aproveitar as praias do litoral do estado e busca conforto. O perfil de quem loca um imóvel visa o bem-estar da família. Muita gente do norte do Paraná, vem bastante, Mato Grosso, né, Curitiba, né, na região aqui próximo da gente, né, que procura a praia de Guaratuba. São tantas opções de imóveis que é difícil escolher. Um apartamento como esse de 180 metros quadrados, 3 quartos, suíte, terraço, sala, copa e cozinha, sai por R$ 550 a diária. Ideal até para 2 famílias. Cabe na faixa de 10 pessoas, né? Tem 2 vagas de garagem, né? Que poderia vir 2 famílias, que seria, custo-benefício seria o valor praticamente de um apartamento menor, né? Para uma família só, né? Se você pensa em passar a temporada de verão aqui no litoral paranaense, é bom seguir as dicas de quem entende. Então, antes de locar, o que você olhar pelo site, né, a localização do imóvel, o valor, você fazer um contrato. O bom seria se você pudesse descer para ver o imóvel, porque pela internet as fotos, né, podem enganar um pouco, tá? Mas o certo seria locar pela imobiliária. Depois disso é só relaxar, curtir o sol e aproveitar as belezas naturais que Guaratuba oferece. Tá certo, a gente viu ali, né, Luiz, o pessoal aproveitando a água, ninguém quer ir pegar férias, ir para o litoral e esquentar a cabeça, né? O ideal, como o corretor ali falou, é realmente ir pessoalmente e procurar um corretor local antes de fechar o negócio? Nós temos um trabalho de orientação, o Cresce preocupa com isso no decorrer do ano, de fazer panfletos e divulgar esse trabalho, da pessoa tomar o cuidado necessário para que não tenha as suas férias frustradas, né? O ideal seria a pessoa, ao estar tratando com um corretor ou com um imobiliário, entrar no site do Conselho, o Cresce, para verificar se aquela pessoa primeiramente é habilitada para estar fazendo esse trabalho de intermediação. Isso já é uma grande segurança para a pessoa que quer alocar um imóvel. Segundo, verificar o imóvel pelo site e, se possível, visitar esse imóvel antes de locar. Essa é uma garantia fundamental para que a pessoa possa saber com quem está tratando. Óbvio que às vezes a pessoa é de fora, não consegue fazer isso, mas ele tem que se cercar de alguns cuidados. É pegar um contrato com a imobiliária, ao fazer o depósito inicial que as empresas pedem, que faça o depósito em nome da pessoa jurídica.
pegar o contrato, se cercar dessas garantias para que amanhã ou depois ele não venha ter problema de chegar lá no litoral, como disse o corretor, e se deparar com um imóvel que ele achava que tinha alocado, chega lá, esse imóvel já está alocado para uma outra pessoa e ele vai ficar com o dissabor aí de ter que arrumar um outro imóvel às pressas, quem sabe às vezes nem consiga arrumar esse imóvel para passar as suas férias no litoral. Ou às vezes até pela estrutura, né? Ele aluga algo para a pessoa chega lá, que é um perfil de uma casa maior, porque geralmente se vem num grande número de pessoas numa mesma residência e chega lá e não comporta toda aquela gente, né? É uma outra preocupação que a pessoa tem que ter. Mas aí se ele locou, por exemplo, um imóvel e não é aquele, mas ele está tratando com a pessoa que locou, ele pode negociar ainda com a pessoa, ele não fica num prejuízo total, né? Tá certo. Luiz, quero agradecer mais uma vez sua presença. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas obrigado pela tua presença aqui, esclarecendo para a gente um pouco mais aí sobre o mercado imobiliário. Nós que agradecemos a oportunidade de dizer que o Cresce está com uma estrutura montada no litoral agora na Operação Verão, com 10 fiscais do Conselho atendendo denúncias, enfim, dando aí um apoio às pessoas que procuram o litoral paranaense para desfrutar das suas férias de final de ano. Muito bem, mais segurança então para quem vai curtir o final do ano aqui no litoral paranaense. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós voltamos com outro assunto aqui no programa. Não saia daí, a gente volta já.